Agora iniciando o segundo módulo. Convido novamente o Dr. João Sobreira de Moura Neto, diretor adjunto de Defesa Profissional da Associação Paulista de Medicina, para ocupar o seu assento. E, na sequência, convido os palestrantes. Dr. Giovanni Guido Serri, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Nicole Christine Mesquita Marques Megda, procuradora do município de São Paulo, diretora do Departamento Técnico de Demandas Judiciais em Saúde. E o Dr. Luiz Celso Dias Lopes, diretor executivo técnico da FENA Saúde. Inicialmente, gostaria de pedir a palavra do Dr. Giovanni, que vai expor o tema Consequências da Judicialização da Saúde no Brasil. Aqui está boa altura para o senhor? Está bem. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente, José Luiz Gomes Amaral, o diretor de Defesa Profissional, o Dr. Marum Curi, e todos os demais presentes, os que estão aqui comigo nessa mesa. A judicialização da saúde é realmente um dos grandes desafios que nós temos aí a vencer. E apesar de todos os esforços, né, para tornar a judicialização racional em nosso país, nós não temos tido sucesso, eu diria, né? Mas eu acho que o que está ocorrendo é uma conscientização do problema, o que alguns anos atrás isso não ocorria. E por isso é muito importante esse fórum da PM para conscientizar, né, a todos a judicialização em si, as suas consequências, né, e como nós podemos avançar dentro de um diálogo nessa área. Bom, eu acho que o que eu vou mostrar aqui é um material que o Instituto Coalizão Saúde desenvolveu com a McKinsey, ouvindo muito das lideranças da área no país. É um estudo que mostra um pouco a nossa realidade, e eu acho que é importante para poder avançar é conhecer os problemas. Então, o primeiro aspecto importante da saúde é que ela é considerada o mais importante serviço, uma mais importante conquista para a população, de longe, bem acima da questão da segurança e um pouco acima da educação. Mas, ao mesmo tempo, é o que mais traz insatisfação. Então, saúde mais importante e o que traz mais satisfação para a população no Brasil. Ao mesmo tempo, nós observamos o porquê da judicialização no Brasil. Eu acho que esse gráfico mostra bem, né, o tamanho do desafio e por que nós temos um problema tão grave. O Brasil é o país que tem a maior extensão de cobertura custeada pelo governo. Mais que Reino Unido, mais que França, mais que Canadá, mais que Alemanha, mais que Singapura. Ou seja, é uma extensão muito generosa. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil em comparação aos outros países, são todos países desenvolvidos, é o que tem o menor PIB per capita. É por isso que a conta não fecha, né? O Brasil tem uma extensão muito ampla, mas o investimento de saúde é pequeno porque nós somos um país pobre de recursos limitados, né? E nós vemos que cada país define um pouco define o que é coberto, como funciona copagamentos, poupanças obrigatórias em alguns lugares.
E o problema do Brasil é o único sistema que não deixa clara a extensão da cobertura. E isso que justamente abre espaço para a judicialização. Todos os países restringem a cobertura universal aos residentes permanentes do país ou países parceiros. Nem essa restrição o Brasil faz, né? Ou seja, o Brasil não só tem dificuldade de atender sua população, mas estende esse benefício a cidadãos que não são residentes permanentes no país, o que, nesse estudo, nessas entrevistas, surgiu, né, a afirmação que até a Suécia quebraria se tivesse uma política de dar tudo para todos. Então, eu acho que aqui se concentra o problema da judicialização do país. Somos um país pobre, um país com um investimento limitado, porque nós temos uma renda per capita baixa, se comparado com os países desenvolvidos, mas nós somos o país que tem essa extensão quase ilimitada. Quando nós fazemos um comparativo, né, do Brasil com países desenvolvidos ou países ricos, nós observamos que o único que dá cobertura de 100% é o Brasil, né? Eu não estou comparando o Brasil com países como Bolívia, Guatemala, não. Estamos colocando o Brasil em linha com os países ricos, né? Então, o Brasil dá cobertura de 100%, enquanto países com sistemas de saúde muito eficientes, né, e muito com um grau de satisfação alto, tem uma cobertura menor que a nossa. E o copagamento é uma prática frequente em diversos países, né? A questão do pagamento é uma questão controversa, né? Mas quem utiliza o serviço público de saúde também são classes diferentes. Certamente nós temos pacientes no país que poderiam fazer um copagamento e outros que não poderiam. Mas eu cito na minha experiência de secretário da Saúde que uma coisa que me intrigava muito é que o Estado tinha feito os AMEs, né, os AMEs ambulatórios de especialidades médicas, uma coisa extremamente necessária para dar suporte à atenção primária. E o grau de absenteísmo dos AMEs, isso não é só nos AMEs, isso passava de 30%, chegava a 40%. Ou seja, as pessoas agendavam a consulta e não iam. Nós implantamos um sistema de SMS para que a pessoa, lembrando da consulta e pedindo para a pessoa cancelar. O resultado também não foi bom. Simplesmente a pessoa não ia na consulta e também não avisava que não ia. Então, tem algo que precisa ser feito, né? Às vezes, essa questão de ser tudo de graça, não tem custo, né? Às vezes faz com que as pessoas não percebam, né, a importância do que está sendo dado com sacrifício e que outras pessoas que poderiam se beneficiar nas consultas acabam não indo e acaba se fazendo uma fila desnecessária. Observamos também que o controle de fluxo de pacientes no Brasil é super adequado. Aliás, o SUS é uma estrutura muito moderna, né? Foi uma concepção avançada na sua estrutura, a entrada pela UBS. Nós observamos que agora o setor privado começa a se conscientizar da necessidade de uma porta de entrada, né, por um clínico. Então, o SUS serve de exemplo, por exemplo, hoje para o setor privado, para trazer mais eficiência e mais racionalização de custo. Só que, na área da regulação, no Brasil, não existe uma análise de eficiência de custos, né? O que faz um pouco, se paga, mas não se sabe bem pelo que está se pagando e pelo que está sendo oferecido. Não existe uma avaliação de resultado, né? Enquanto em quase todos os países existem verificação de validade de tratamento, tetos para reembolso e etc. E aqui nós temos também uma estrutura de órgãos responsáveis por definição de cobertura, que, como foi comentado aqui, apesar de existir esses órgãos, a judicialização
passa por cima das políticas públicas e acaba desorganizando o sistema. E essa consequência de uma cobertura ampla e pouco clara é essa judicialização, onde nós sempre falamos das despesas diretas. Esses dados são de 2017, né? Se fala em 7 bilhões em 2017, 1 bi da União e 6 bi de estados e municípios, dados que não são exatos, né? Porque as informações também não são exatas, mas o que se esquece é todo o custo administrativo desse sistema, né? Então, nós só olhamos a ponta do iceberg, mas não vemos o que está por baixo nesse custo dessa judicialização tão ampla, né? E também, como já foi comentado aqui, em muitos países nem se cogita um indivíduo judicializar em benefício próprio, né? Existem, algumas vezes, ações judiciais coletivas para a introdução de um medicamento importante para a sociedade e não para o indivíduo, né? Então, o importante é ter uma regra, senão tudo vira judicialização, que é exatamente o que nós passamos aqui no Brasil. O resultado, apesar dos grandes esforços, né, da conscientização, de cursos, de opiniões, de tentar debater cada vez mais com o judiciário, a judicialização em saúde cresceu mais de 130%, enquanto os processos em geral avançaram apenas 40%, mostrando a situação dramática da judicialização no Brasil. E é claro que mais judicialização, mais recursos saem do orçamento para atender indivíduos, como o Dr. Alberto Canamoro comentou aqui no começo, uma pequena parcela é beneficiada, enquanto esses recursos que são retirados do orçamento acabam prejudicando a grande parcela da população, geralmente a parcela mais pobre. Aqui, uma tese de doutorado que foi feita na Faculdade de Medicina mostrou que, no estado de São Paulo, 70% das ações judiciais são feitas por quem tem médico particular ou plano de saúde e se trata em um hospital ou na clínica privada. Ou seja, se tira dos pobres e se passa para os ricos. Ou seja, justamente isso só acentua a má distribuição de recursos, principalmente na saúde, que é uma área tão carente. O CNJ tem apoiado políticas voltadas para tentar reduzir os casos envolvendo judicialização. Uma das ações foi justamente poder promover informações aos juízes em medicina baseada em evidências, para que eles pudessem tomar as decisões adequadas. Ou seja, muitos juízes alegam que não têm as informações, portanto, acabam cedendo à requisição médica. Então, a tentativa, o Dr. Inês Gadelha aqui, que é uma das que lidera esse processo, junto com o Dr. Arnaldo Rossepian, que vai estar aqui à tarde, a ideia foi estruturar, né, informações para que os juízes pudessem não simplesmente dar, mas pelo menos se informar a respeito do que está sendo concedido, né? E essa aproximação entre magistrados e sociedades, debater mais. Quando eu fui secretário, isso nem estava na agenda do judiciário. Todos diziam, não, é assim, o juiz decide. Agora já existe uma consciência da necessidade de um diálogo maior entre o judiciário e a sociedade, e que alguém está sendo prejudicado quando os recursos saem do orçamento para atender um indivíduo. O Brasil gasta 9,5% do PIB em saúde. Veja que isso está alinhado, né, com países desenvolvidos. Todos gastam entre 11%, tirando os Estados Unidos, é claro, entre 11% e 9%. Tem alguns países envolvidos que gastam até menos que 9,5%, mas o problema do Brasil, evidentemente, está relacionado com o gasto de saúde per capita, porque nós temos uma renda per capita baixa,
Então, a proporção do PIB é a mesma, mas o dinheiro é muito menos, né? E essa equação nós só vamos melhorar quando o Brasil tiver uma renda per capita maior e tiver mais dinheiro, né? Ou quando nós formos um país rico, para poder investir mais per capita em saúde. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que a expectativa de vida do cidadão brasileiro tem aumentado. Ou seja, nós temos os mesmos problemas dos países ricos com menos dinheiro e parte desse dinheiro indo para a judicialização. É uma equação complicada, lembrando também que mais da metade dos gastos em saúde são para a medicina privada, que beneficia 30%, 25% a 30% da população. Ou seja, a maior parte do gasto, desse gasto em saúde, vai para uma pequena parte da população, ficando a menor parte para 75% dos brasileiros, e dessa menor parte, ainda por cima, uma parte desses recursos acaba indo para a judicialização. E o Brasil também encara problemas que os países desenvolvidos já superaram, né? Nós temos um avanço das doenças crônicas, né, que são como o câncer, que são frequentes em países desenvolvidos, que têm uma população mais idosa, ou seja, nós já temos o problema das doenças crônicas comum em países ricos, mas não resolvemos o problema das doenças infecciosas, tá? E também nós temos um problema de causas externas, que é a violência, né? A violência urbana, a violência do trânsito, que os países ricos conseguiram diminuir muito, e nós continuamos com índices altíssimos. Ou seja, nós encaramos, né, as questões de saúde importantes dos países ricos sem ter resolvido as questões de países em desenvolvimento, como as doenças infecciosas e as causas externas, com índices muito altos ainda. Por isso que nós lidamos com essa tripla carga de doenças, que onera muito o sistema e nos dificulta de concentrar esforços nas doenças crônicas, já que o país está tendo uma população que está envelhecendo. Nós observamos que nós tivemos algumas mudanças positivas importantes. Eu destaco a política pública em relação ao fumo, né, que teve muito resultado no país, houve uma redução de 33% dos números de fumantes nos últimos anos. A consciência, né, de uma vida mais saudável relacionada à alimentação e exercícios físicos, mas ainda temos índices assustadores em relação ao consumo excessivo de álcool, onde as campanhas ainda não foram bem sucedidas, e a questão da obesidade e da hipertensão. Então, apesar de algumas coisas estarem melhorando, outras, né, estão piorando, e o problema das doenças crônicas representa o maior ônus do custo saúde. E algumas coisas simples, né, que talvez fosse muito melhor concentrar recursos da judicialização na questão do saneamento, né? Nós observamos que até na região sudeste e sul, o saneamento básico só atende menos que 50% da população, e para cada dólar investido em água e saneamento, se economiza 4,3 dólares em saúde global. Então, aí seria um bom lugar para se investir em saneamento básico, que teria um resultado direto na melhoria das condições de saúde da nossa população, mostrando que existe uma distorção em relação aos investimentos. Os investimentos, às vezes, não são feitos em áreas prioritárias, como é o saneamento. Nós estamos muito atrasados em relação a isso, né? Então, eu quis colocar aqui um pouco essa questão do problema, do porquê, né? A judicialização tem uma razão, a razão surge do nosso próprio sistema, né? E nós temos que, cada vez mais, criar consciência do que é importante e do que é prioritário. E eu acho que deixo aqui essas mensagens para um debate. Muito obrigado.
Gostaria de pedir a presença agora da doutora Nicole, que fará a exposição sobre exigências do STJ para a prescrição de receitas. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite e vou falar aqui sobre o tema. Na verdade, eu tive que cortar na hora de fazer o anúncio, porque falaram que estava uma redação muito grande, mas o tema seria mais esse: exigências da STJ para a prescrição de receitas nos casos de medicamentos não fornecidos pelo SUS. Mais perto, tá. Como todos sabem, a Constituição Federal, no artigo 6º e no artigo 196, fala sobre o direito à saúde. Acho que tá bom? Tá. Fala sobre o direito à saúde, só que, como lembrado pelo Dr. Arthur, esse direito, apesar de parecer que é amplo, ele não é tão amplo. Nesse mesmo sentido, está o nosso ministro Barroso, que, em decisão recente sobre a judicialização na saúde, disse que, apesar da Constituição falar até dessa universalidade, essa universalidade não seria dar tudo para todos, seria dar tudo o que o SUS prevê. Então, apesar da primeira instância e segunda instância não pensarem da mesma forma, o STF, que é a pessoa que teria a interpretação da Constituição, em última instância, tem essa interpretação, e seria bom assim que os outros juízes se conscientizassem e passassem a pensar dessa mesma forma. Então, a gente tem que a Constituição tem essa força normativa, e tendo esse direito subjetivo do cidadão ir ao judiciário e pedir um medicamento, um tratamento, porém, ele só poderia pedir o que estaria no SUS, sendo pedir algum tratamento fora do SUS algo excepcional, que deveria ser analisado caso a caso para ver se realmente a pessoa teria esse direito. Então, agora a gente vai passar a ver os requisitos que o STJ deu para a possibilidade de dar um medicamento nos casos que não há previsão no SUS. Mas, antes disso, eu queria fazer uma situação hipotética. Imagine que tem a Maria, ela foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, e o seu médico prescreveu pifenidona. Aí, essa pessoa entrou no judiciário pedindo esse remédio, porém, esse remédio não tem previsão no SUS. Aí temos a seguinte questão: será que o judiciário poderia obrigar o município, o Estado, a União a fornecer esse medicamento, mesmo ele não estando previsto no SUS? Segundo o STJ, poderia, mas não seria a regra, haveria uma exceção. Então, primeiro, a pessoa deveria demonstrar que ela tem uma incapacidade financeira, que ela não pode arcar com os custos desse medicamento. E depois, ela teria que juntar uma comprovação por meio de laudo médico fundamentado, circunstanciado, expedido por um médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como a demonstração da ineficácia do tratamento para essa doença nos protocolos estabelecidos pelo SUS. Além disso, deveria existir o registro da Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Então, dessa forma, nós teríamos 3 requisitos. O primeiro seria um requisito fático, que eu não vou entrar nessa palestra, e os outros 2 eu vou passar a analisar. Mas, antes disso, nós temos que, como regra geral, a pessoa tem que ter o tratamento dado pelo SUS. Então, tem muitos casos também que a pessoa vai lá buscar um remédio no posto e ele está em falta. Aí ela acaba entrando com ação. Até um pouco tempo atrás, a Prefeitura de São Paulo estava com problema, mas hoje já está resolvido, está todos
UBSs abastecidas, e tem até um aplicativo que a pessoa, se for numa determinada UBS e não tiver medicamento, ela pode, através desse aplicativo, verificar qual UBS mais próxima da sua casa teria esse medicamento. E aí, assim, o fornecimento de medicamento não fornecido pelo SUS deveria haver a comprovação da ineficácia dos tratamentos dados pelo SUS, que devem obrigatoriamente terem tentado sido realizados antes. Aí nós temos essa comprovação, e, com relação a isso, a Secretaria Municipal de Saúde fez uma portaria, que é a Portaria 1041 de 2018. Essa portaria só vincula os funcionários da rede pública municipal. Entretanto, ela adota parâmetros dessa decisão, porque ela define, né, no seu artigo 1º e parágrafo 1º, que o médico ele deve seguir os protocolos do SUS. Ele deve dar ao paciente os medicamentos no SUS, de acordo com o protocolo da instituição. E, caso ele queira dar outro remédio, ele deverá verificar quais são os requisitos para agir dessa forma, de acordo com a legislação municipal. Tiveram questionamentos dessa portaria, algumas pessoas falavam que ela era inconstitucional, mas ela está de acordo com o entendimento dos tribunais. Ela só estaria regulamentando como seria a forma do médico que assiste a população carente, que, em regra, todos sabem que o SUS são as pessoas mais pobres que utilizam, dele poder dar um medicamento mais caro, que não há previsão, sem a necessidade de fazer a pessoa ir no judiciário. Lembramos que no município de São Paulo e no estado tem a Remume, que, além dos medicamentos prescritos pela União, há alguns outros tratamentos e medicamentos que o município e o estado verificaram e desejaram, pelo seu próprio orçamento, fornecer à população. Aí tem essa outra portaria, que a portaria anterior remete, que ela fala como que deve ser o passo a passo que o médico deve adotar. E ele fala, no seu artigo 3º, que não deve haver alternativa terapêutica para a situação específica, e deve haver uma fundamentação da necessidade do uso do medicamento. Então, diferentemente do que acontece em muitas ações, como no caso da Maria, ela juntaria uma receita do médico, falaria a doença, ela tem essa doença, precisa desse medicamento. Só que, às vezes, não tem uma fundamentação, não fala que a pessoa já utilizou os outros medicamentos, não teve nenhuma eficácia, ou ela teve alguma alergia, alguma contraindicação que não pode utilizar. Vem uma prova assim, bem simplificada, e, mesmo assim, os juízes dão a liminar, que é um absurdo, porque poderia dar um remédio que é muito mais barato para tratar aquela enfermidade e economizar os recursos do SUS, que são muito escassos, porque tem uma infinidade de pessoas que necessitam de tratamentos. Entretanto, apesar da forma que o STF acabou interpretando a Constituição, o nosso judiciário, até o momento, não está seguindo. E espero que, com o tempo, já que essa decisão é recente, mudem as coisas. Nesse mesmo sentido, existe uma resolução no CREMESP, a resolução número 278 de 2015. Essa resolução diz que o médico deve justificar a conduta quando for prescrever um medicamento que não esteja na lista do SUS, havendo uma justificativa médica. Então, é muito importante sempre ter essa justificativa, não apenas a prescrição. E até tem a jurisprudência fala, muitas vezes, que o atestado médico, sem nenhuma outra prova que documente que a pessoa tem alguma doença, ela não tem valor probatório alto, assim, ela elide a necessidade de uma perícia. Então, com essa comprovação mais robusta, ficaria até melhor para os juízes analisar se é realmente o caso ou não de dar. Eles não ficariam também tão nas mãos do que vem, assim, porque o juiz, eu entendo o que ele sente. Chega uma pessoa pedindo um remédio e a pessoa fala: se eu não tomar, eu vou morrer.
o cara fica com medo de não dar o remédio e a pessoa realmente morrer. Mas, às vezes, isso não é iminente, né, essa morte do paciente. Aí, o terceiro requisito, conforme a jurisprudência do STJ, seria a existência de registro na Anvisa e observado os usos autorizados pela agência. Essa última parte é bem importante, porque não basta só ter o registro na Anvisa, deve ser para os usos. Então, tem esse caso que ilustra bem a situação. Imagine o caso que João é portador de sarcoma de mandíbula e o médico de João, muito estudioso e atualizado, sabe que existe um novo medicamento, Sunitinib, que tem sido utilizado com resultados extraordinários e satisfatórios. Esse medicamento ele está cadastrado na Anvisa, porém, ele tem um uso diverso. Ele, na verdade, é utilizado para outros tumores renais, do estômago e do pâncreas. Essa situação aconteceu uma situação real que aconteceu no município, que houve essa prescrição por um médico e que não era protocolo do hospital, que era até um hospital conveniado. O hospital conveniado falou que não era o protocolo, mas, mesmo assim, a gente foi obrigada a fornecer esse medicamento, que era para um câncer completamente diverso do que a sua bula estipula. E, então, haveria, sim, a utilização, né, do medicamento off-label, que é fora da prescrição, que ele teve os estudos, que ele foi certificado, que ele realmente tem validade, que passou pela Anvisa, todas as agências, para um uso completamente diferente. Também tem muitos casos que nem dermatologista que passam aquele minoxidil para uso oral, não o minoxidil para uso tópico da mesma forma. Assim. O tópico tem comprovação, mas o oral não, mas, mesmo assim, muitos estão passando. E tem até casos de pessoas juizando ação pedindo esse medicamento para a calvície. Bem, assim, dessa forma, nós teríamos que, em regra, o poder público ele só deve fornecer o que está no SUS e o que está aprovado pela Anvisa. Mas ele poderia dar esse remédio para a pessoa off-label numa única hipótese, quando tiver uma informação, mesmo que precária, da Anvisa, falando que há possibilidade dessa utilização. Existe até um exemplo real, que é o exemplo do Avastin, que, em caráter excepcional, a resolução da Anvisa autorizou ele ser usado fora do registro do que foi prescrito. Isso está citado num RESP de Benedito Gonçalves, eu tirei. Agora eu vou fazer uma outra situação hipotética. Imagine que Clara é portadora de AME e os tratamentos disponíveis no Brasil já não surtem mais efeitos. Assim, o médico de Clara, muito estudioso, atualizado, viu um novo medicamento, o Zolgensma. Eu não sei falar direito esse aqui. Zolgensma, acho que é isso, não sei. Que tem sido utilizado com ótimos resultados, mas esse medicamento não tem registro na nossa Anvisa, apenas na agência americana, que é a FDA. Aí, assim, com essa receita, Clara entra com uma ação e solicita o fornecimento desse medicamento. Aí temos a pergunta, de novo, será que o juiz poderia obrigar o poder público a fornecer esse medicamento, mesmo sem o registro na Anvisa? E que o STF entende sobre isso? Bem, em regra, não. O ente público não pode fornecer um medicamento que não tem registro na Anvisa. Mas há uma exceção. Quando já tiver um laboratório pedido o registro da Anvisa, já ter passado o prazo que a Anvisa dá para análise, que eu acho que vai, se não me engano, de 60 a 365 dias e pode ser prorrogado. Aí, quando acabou esse prazo, poderia haver, e, além disso, deveria ter o registro desse medicamento em outras agências de renome internacionalmente. Não bastaria um registro num paizinho que teria que ser que nem a americana, a europeia, países grandes. E a inexistência de substitutivo terapêutico no Brasil.
Mas eles colocam todos esses requisitos porque, muitas vezes, esse registro não Anvisa, ele não é só para não deveria ser só para permitir a venda. Ele faz um controle sanitário, antes fazia um controle maior, mas, como vistos na palestra anterior, esse controle hoje tem a parte simplificada, que não vê todos os protocolos, mas esse registro visa garantir a saúde pública, para não permitir que o medicamento que não possui eficácia ou possa fazer mal à saúde da população seja liberado para o comércio. Então, imaginando no último caso, né, que esse medicamento não tivesse registro, será que Clara poderia fornecer? O STF afirmou que não, em nenhuma hipótese. O Poder Executivo pode ser obrigado. O motivo que os medicamentos experimentais, né, que são esses sem registro, são sem comprovação científica, podem dar problemas na saúde de toda a população. E que é uma questão de saúde pública, e, em razão disso, a pena deveria ter a certificação. Assim, a gente tem aquela chamada pílula do câncer, que, apesar dessa falta de registro, acabou sendo dada por vários médicos e chegava no judiciário. O poder público tinha problema de cumprir, porque não sabia quanto que tinha que comprar, qual era a quantidade para dar para o paciente. Tinha todo esse lapso assim, que tinha problemas, até na forma, gerando prejuízo na forma de cumprimento. E, no final, a gente vai analisar se a decisão nova da STF ele afeta a decisão do STJ. Bem, nós temos que se mantém, porém, houve a inclusão de alguns requisitos, que, inicialmente, eu falei que deveria ter um registro na Anvisa, observados os juízes da agência, mas, hoje, conforme a STF, poderíamos dar medicamentos não registrados na Anvisa, no caso de demora irrazoável, quando houver o pedido, a existência de registro em outras agências renomadas e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Esse requisito A, da exigência de pedido do registro, ocorre pelo fato de que muitos laboratórios não querem submeter a Anvisa, porque, além dela verificar se o medicamento possui todas as propriedades que ele diz ter, que não vai fazer mal à população, ele faz um controle de preços. Os laboratórios também não querem submeter esse controle. Então, para não ter acontecido esses casos da pessoa não querer ser controlada, a jurisprudência decidiu colocar esse critério para salvaguardar melhor o dinheiro público e a população também. Enfim, acabou. Se tiverem dúvidas, podem mandar e-mail. E é isso. Obrigada. Gostaria de lembrar que continuamos recebendo as perguntas, as nossas recepcionistas estão aqui à disposição. Gostaria de chamar o Dr. Luiz Celso Dias Lopes, que fará a exposição a seguir sobre judicialização e sustentabilidade dos sistemas de saúde. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, meu muito obrigado pelo convite que me foi feito pela Associação Paulista de Medicina e os parabéns também a vocês pela realização desse terceiro fórum, por discutir tão importante assunto, e esse assunto partir justamente da classe médica e não do judiciário. Embora a gente saiba também que o judiciário, por meio do CNJ, ou mesmo também de alguns tribunais, tem também discutido o assunto. Cumprimento meus colegas de mesa, Dr. Giovanni, doutora Nicole, Dr. João Sobreira. Antes de iniciar aqui a abordagem, que vai ser rápida também, até pela questão do tempo, a gente viu já, antes, no módulo anterior, vimos aqui até mesmo nas palavras da doutora Nicole, do Dr. Giovanni, que a gente tem, na verdade, um problema
em termos de Brasil, que é a própria judicialização em si. A da saúde é maior, mas o Brasil, por uma série de razões, inclusive até cultural, inclusive, nesse momento, nunca a judicialização esteve tão forte. Nunca o judiciário foi tão protagonista como estamos vendo. Até mesmo você vê expressões que só temos aqui, talvez, que é justamente o que a gente acaba de ver, e que é justamente a judicialização da política, né, quando você vê o judiciário, de maneira imprópria, né, executar políticas públicas, ou dizer como deve se aplicar recursos, né. Isso é você fazer políticas públicas, um papel impróprio, papel que pertence ao poder executivo. Como também você vê, no lado inverso, a politização da justiça, e basta ver que qualquer situação, até mesmo discussão de regimento interno da Câmara, do Senado, vai ao STF ou vai ao STJ. Todos os dias vemos uma notícia de uma liminar ou de algo que é levado ao STF, ou ao STJ, ou aos tribunais estaduais. Então, esse ativismo, esse protagonismo também é presente na saúde. Basta ver os números do que se cresceu nos últimos 10 anos da saúde. Bom, vou falar um pouco mais especificamente sobre a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Muito se aplica ao SUS, mas eu vou dar uma ênfase, até por ser da FenaSaúde, ao sistema de saúde suplementar. Vou abordar, no meu ver, que premissas são importantes para o bom funcionamento e para a sustentabilidade do setor, e é a realidade, contextualizar a problemática da judicialização na saúde, especialmente no setor privado, e falar um pouco das consequências da judicialização para o setor. Aqui muito já foi dito, e é um pouco chovendo molhado, mas eu quero pegar a discussão sobre o coletivo e o individual. É claro, o direito à saúde ele é universal, por força da nossa Constituição. Isso é bom, isso também traz problemas frente às nossas realidades. Acabamos de ver aqui o professor Giovanni nos mostrando a nossa dimensão, a nossa renda per capita, o quanto se investe, o quanto é o investimento público e o quanto é o investimento privado nessa questão. Mas, e aí vem a segunda parte, que eu remeto até ao que disse o nosso promotor Arthur Pinto, que é a coletividade no bojo desse direito, que é, por meio de políticas públicas, a garantia desse direito ela deixa de ser um direito universal, individual, para ser um direito que deve observar a coletividade, porque tem que observar as políticas públicas. Segunda premissa, que a saúde não tem preço, por ser um bem meritório, por estar relacionado à vida, ninguém questiona isso, óbvio. É inestimável o valor da saúde, o valor da vida. Mas temos que reconhecer que ela tem custos para assegurar esse direito. Tem custos, e esses custos, aqui e em qualquer país do mundo, são crescentes. Como já dizia o nosso professor e economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. Alguém paga a conta no final do dia. Uma outra premissa importante: o ato médico é soberano. Soberania se confunde com absoluto ou relativo. Ato médico é soberano, mas ele pode ser revisado por meio de uma outra opinião médica, por meio de uma segunda opinião, por meio de uma junta médica. Isso é muito importante, porque a partir desta premissa de soberania do ato médico é que se vê muitas decisões judiciais de juiz, a partir desta premissa, concede a tutela. A saúde suplementar é privada e o sistema é mutualístico. Quando eu falo que é privada, óbvio que, por ser saúde, nós estamos falando de um bem meritório, deve-se observar princípios públicos. O próprio mérito que está em jogo, saúde. Mas não podemos esquecer que, por ser privada, ela observa também princípios da livre iniciativa privada e princípios de lucratividade.
sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhuma hipocrisia. Se tem um serviço privado, ele só está ali, e se ele não estiver com esse fim, ele deve ter um outro fim, até mesmo ser investigado, porque se eu estou prestando um serviço sem o objetivo de obter lucro, como sendo uma entidade privada, eu estou com outros objetivos, que podem não ser lícitos, inclusive. E o sistema é mutualístico. A falta de compreensão sobre o mutualismo do sistema, inclusive o Sistema Único de Saúde também, né, envolve muitas... leva a decisões inconsequentes, por vezes, especialmente relacionadas ao Sistema Único de Saúde. A incorporação tecnológica em saúde, ela é aditiva. O Dr. João Sobreira sobrou aqui, que ele comentou, ia falar do raio-x, depois falou da ressonância, mas o raio-x continua presente. A ressonância está, o PET-CT está e outros estarão, mas todos permanecem. É da natureza da incorporação tecnológica em saúde, ela é aditiva, e ela não é substitutiva, e por ela não ser substitutiva, ela sempre agrega custos. E é por isso que ela deve ser introduzida com muita responsabilidade, com muita racionalidade. É preciso que os benefícios justifiquem os seus custos. As necessidades são infinitas. Vimos aqui vários exemplos. E a incorporação mostra isso, ou seja, a pessoa pode precisar, necessitar de vários medicamentos, drogas, tecnologias, pode se acometer de diversos problemas, mas os recursos são finitos. Alguém paga essa conta e essa conta sai de algum lugar. O dinheiro não brota em árvore. O dinheiro é que vai viabilizar esse direito. A partir dessas premissas, eu avanço para algumas, né, mostrando aqui, vou repetir, chovendo uma olhada, vou passar bem rápido, que é na problemática. Desse binômio necessidades infinitas, recursos finitos, eu queria abordar que os processos judiciais envolvendo saúde são crescentes, vimos aqui. As decisões judiciais, na sua grande maioria, são precárias e baseadas em solicitações igualmente precárias, especialmente relacionadas à não urgência dessas decisões, do ato médico em si. E essa caracterização da urgencialização, talvez ela seja até mais danosa do que a própria judicialização em si, porque ela leva justamente a decisões prematuras, decisões que não olham, né, o contexto, que não olham uma outra opinião, inclusive e especialmente uma outra opinião médica. É a mais legítima a ser buscada, e tem que ser ela, até para se respeitar a soberania do ato médico, né, e a ética médica. Mas essa precariedade, quando eu digo precária aqui, não existe pejorativo, precária é o juiz não ouve a outra parte, não ouve um outro órgão técnico, ele já concede a decisão judicial. E que, dada o respeito que deve se ter, que uma decisão judicial tem que ser cumprida, né, não se dá para haver a reversibilidade, que é um requisito, inclusive, do mecanismo pelo qual os advogados utilizam-se, né, que é o da tutela antecipada, o que a gente costuma chamar de liminar. Ele tem requisitos, inclusive no Código de Processo Civil, o juiz, que inclusive de você poder voltar atrás na sua decisão. Como se volta atrás uma decisão que leva a um ato cirúrgico, a introdução de uma órtese e prótese, né? A gente até brinca que eu posso ganhar, mas não vou levar. Como é que eu vou retirar? E aí vai discutir uma capacidade ou não capacidade de pagamento, que aí Inês é morta. Ainda bem, e bem. Vamos remeter a Camões, né? Ele é que é responsável por isso, né? As decisões não se atentam aos motivadores, muitas vezes, e às consequências econômicas. Motivadores, eles que em muitos casos são obscuros, são escusos, desviam-se da finalidade da medicina, da finalidade social. Todos sabem que eu estou falando aqui, toda a situação envolvendo órtese e prótese, materiais especiais. Aqui dados do trabalho que foi feito pelo INSPER
a pedido do Conselho Nacional de Justiça, já foi falado aqui pelo professor Giovanni, que mostra esse crescimento absurdo dos processos judiciais em primeira e em segunda instância. Então, não estamos falando só de primeira instância. Na segunda instância, nos tribunais também, né, esse assunto é discutido. Aqui a prova, as decisões recorrem muito pouco aos órgãos que fornecem parâmetros técnicos. Aí mostra a sua precariedade. Órgãos já como CONITEC, que é o órgão, que é o conselho que analisa e aprova a incorporação tecnológica no âmbito do SUS, e que orienta também a incorporação tecnológica no âmbito da saúde suplementar, da ANS, os NATs, os protocolos, enfim, tudo que está aqui mostrado nesta pesquisa. A judicialização consome cada vez mais verba do SUS, já foi dito aqui. Aqui é só para mostrar um pouco desse mau uso do judiciário e até mesmo da ANS, através das NIPs, que são os motivadores escusos, né, que é a utilização das OPMS numa cadeia, num círculo vicioso que usa o judiciário. O judiciário ele não compactua, muito pelo contrário, a gente cada vez mais tem visto decisões lustras e a possibilidade de se ouvir uma segunda opinião, de se ouvir a junta médica, de se ouvir o conselho de classe, as entidades especializadas para se tomar a decisão. O mais importante aqui é a questão da urgência. A urgencialização precisa ser repensada e muito, porque se ela for descaracterizada, e na maioria dos casos ela não existe, vocês são mais especializados, são médicos, eu não sou médico, né? Mas me parece, né, que são poucos os casos em que você talvez esteja ali presente um risco de morte e uma urgência nas cirurgias, por exemplo, de bucomaxilo, nas cirurgias de gastroplastia, nas cirurgias de dermolipectomia. São essas grandes cirurgias que vão ao judiciário, muitas das casos, e porque envolvem utilização de órteses, próteses e materiais especiais. Poderia ficar aqui a manhã inteira falando de casos assim absurdos que a gente vê, né, que se recorre ao judiciário e que muitas vezes é concedida a decisão, e muitas vezes, graças a Deus, agora levando um médico ao próprio judiciário para um despacho presencial. Olha o que estamos fazendo, estamos levando médicos para despachar com juízes. E eles recebem, eles respeitam, ainda bem, né? E aí eles concedem a possibilidade de suspender a liminar e mandar ouvir oficialmente uma junta, constituir uma junta médica, né? Mas isso é raro. A maioria das vezes já vem a liminar e cumpra-se. Consequências. A judicialização ela causa desequilíbrios atuariais e impacta, inclusive, na precificação futura, que impacta na sinistralidade, esse nome, esse palavrão que a gente utiliza, né? Isso, primeiramente, leva a não precificamos, né? Nós baseamos o preço dos nossos produtos com base naquilo que eu vou entregar e tenho que entregar. E se eu não entregar, é devido e é justo que o beneficiário busque o seu direito. Quando ele busca o direito daquilo que ele não tem, porque ele não contratou, ou porque às vezes é uma obrigação do SUS, quando é do SUS, às vezes também não é do SUS, porque não faz parte das políticas públicas, mas às vezes pode fazer parte e não fazer parte do seu contrato ou da sua lista também de obrigações do seu contrato, do rol da ANS. Então, não estando precificado, causa desequilíbrio. Ao causar desequilíbrio, isso volta-se para ele mesmo, porque quem paga essa conta é ele mesmo, é a sua mutualidade. Então, gera uma injustiça, porque você pode não cumprir a carência, mas o outro não pode, né? Porque o outro foi ao judiciário, então você causa uma desigualdade. Nós vimos aqui, as pesquisas mostram, uma pequena parcela da população se vale do judiciário, paga advogados, né? Recorre acesso ao judiciário para obter medicamentos em tratamentos em hospitais, inclusive hospitais caros, ou né, obrigando as suas operadoras de plano de saúde. Incentiva comportamentos oportunistas, estimula o ciclo vicioso da fraude e da má prática médica. Porque existe, sim, todos sabem, a má prática em todas as áreas, e também na área médica, não seria diferente. E essa má prática, né, não só a má prática por um desconhecimento, que até então é perdoável, é um erro excusável, mas a má prática que os interesses financeiros sobressaem os interesses
médicos, interesses éticos. Incorpora, só no Brasil existe isso, incorpora de maneira imprópria a tecnologia no país, né? Existem os órgãos para isso, existe a Anvisa, existe Conitec. Não, o judiciário ele faz uma verdadeira incorporação tecnológica. E isso, obviamente, causa impactos na sustentabilidade e põe em xeque o sistema como um todo, o SUS e a saúde suplementar. Desestimula investimentos por causa da insegurança jurídica, é claro, né? Qual é a regra do jogo? Existe uma regra do jogo? Ela é clara, mas ela é observada? Ela, às vezes, até não é tão clara. A gente reconhece que precisa melhorar um pouco a regulamentação, a própria normatização. Mas, mesmo ela existindo, vimos aqui, você mesmo mostrou, né, ela é, muitas vezes, ignorada pelo Poder Judiciário. Então, existe uma regra. Essa regra não é observada, isso gera insegurança. Não vou investir. Desafia o mutualismo e a sustentabilidade do sistema, gerando uma verdadeira injustiça social. Eu já estou quase terminando. Todos conhecem aqui o modelo atual, né, no qual se funda, no qual se baseia a saúde suplementar, que é o mutualismo. Muitos beneficiários com pouca utilização, poucos beneficiários com muita utilização. Contribui para um fundo comum, né, que é administrado pela operadora, o dinheiro é dos beneficiários, a operadora apenas administra e deve fazer a melhor gestão desse dinheiro para que ele seja suficiente para pagar as despesas. E que gere, obviamente, por ser uma entidade privada, uma rentabilidade a ela. Isso é da livre iniciativa. Mas que eu pague as despesas. Se isso, de alguma forma, é pressionado por uma série de fatores, não é só a judicialização, isso pode levar, justamente, à quebra e à falência desse sistema. Por quê? Se eu tiver, por uma série de interferências externas, muitos beneficiários com muita utilização, que contribuem para o mesmo fundo comum, obviamente, a gestão, por melhor que seja, ela vai ter que se lidar com despesas per capita elevadas, que vai levar à impossibilidade do pagamento e que leva à ruína. Vimos empresas quebrando em todos os setores, e na saúde não é diferente, por conta desta máxima. E aí, o que pressiona atualmente o sistema? O que desafia, o que põe em xeque o sistema? O mix epidemiológico, acabamos de ver aqui, ou seja, esse mix de doenças infecto-contagiosas, de doenças crônicas e doenças de causas externas, violência, trânsito e tudo mais. O envelhecimento populacional, que é verdadeiro e crescente, a velocidade dele, que acontece no Brasil, é mais preocupante até do que o próprio envelhecimento em si, né? Porque ele acontece com uma velocidade do qual as políticas públicas e a sociedade como um todo não está preparada para, né, conviver com esse envelhecimento. A incorporação vertiginosa de tecnologia sem racionalidade, sem observar o binômio, né, custo-efetividade. Demanda pouco racional por novas coberturas. O próprio risco moral, o comportamento do beneficiário de não se cuidar da sua própria saúde. Vimos os fatores de risco só crescentes, obesidade, fumo. Fumo até diminuiu, graças a Deus, mas você tem aí a questão, especialmente do sedentarismo, que leva a uma série de risco, de agravamento do risco. Fraudes, desperdícios, que na saúde suplementar está na ordem de 20%. 20% corresponde a quase 100 bilhões de reais que são desperdiçados por uma ineficiência do sistema, inclusive por fraudes também, e pela própria judicialização. O custo essencial crescente, inflação médica, vimos aí, enfim, tudo isso pressiona e desafia a saúde suplementar. E aqui agora eu estou no último slide para concluir, já estourando aqui o meu tempo. Como atender às premissas e preservar o sistema? Usar os recursos com mais racionalidade. Aí envolve educação, envolve mecanismo em que o beneficiário tenha que cuidar mais da sua própria saúde e usar o sistema entendendo que ele é parte de um todo, em que todos contribuem para um fundo comum, em que não existe um terceiro pagador, em que não é a operadora quem paga, é ele mesmo quem paga, que não é o Estado que paga, é ele mesmo que paga. E no Brasil a gente tem uma coisa, isso é jabuticaba, que só acontece no Brasil. Muitos países você tem um sistema privado, como os Estados Unidos, prevalecente, ou sistema público, como na Europa. Ou em alguns países, como no Chile, você tem um sistema substituto. Né? Na Alemanha também, você contribui para um, você contribui para outro. Você deixa de ter direito a um, você passa a contribuir para o outro. O Brasil ele é triplicado. Não é mais nem duplicado, ele é triplicado. Porque uma parte da população, 25% da população,
tem plano de saúde, contribui para o plano de saúde, continua contribuindo para o SUS, continua com direito ao SUS, continua, portanto, se contribui para o plano de saúde, com direito a utilizar o serviço privado contratado, mas ele ainda tem que ter uma terceira contribuição, que é o ressarcimento ao SUS. Quando ele usa o SUS, né, mesmo ele tem direito ao SUS, mas se ele paga um plano de saúde, o SUS cobra isso da sua operadora, isso volta para ele na sinistralidade. Então, ele paga 3 vezes. Nós que temos plano de saúde, pagamos 3 vezes. Pagamos o SUS, plano de saúde, e pagamos novamente o SUS através do ressarcimento, triplicado. Racionalizar a incorporação de tecnologia em saúde, isso é fundamental. Aprimorar, a INSS acabou de aprimorar a questão do rol, o Conitec é um avanço, mas é preciso avançar mais nesse sentido. E conscientizar o judiciário que existem órgãos para isso. Priorizar meios alternativos, simples e mais baratos na solução de conflitos. Os conflitos vão sempre existir, mas vamos utilizar para o operador. As operadoras também precisam também se capacitar e se qualificar para atender melhor o beneficiário na solução dos seus conflitos e não incentivá-los a procurar um órgão externo, quer seja a ANS, quer seja o judiciário. Ouvidorias, começar um pouco maneiras mais simples e baratas. O custo hoje da jurisdição não é só o que ela obriga o Estado ou a operadora a pagar, é o aparato que ela leva a todos a terem que utilizar, e você usar o próprio judiciário para isso custa também, né? Demandar o judiciário, quando não precisaria demandar, ou qualquer órgão público, isso demanda custos. Integrar melhor as ações entre saúde suplementar e SUS, né? Existe uma verdadeira sobreposição de oferta e serviço. Dotar o judiciário de estruturas e núcleos de apoio técnico. O Felipe vai falar um pouco das experiências aqui bem já existentes, e é muito interessante, mas aqui isso já está funcionando, o que é muito bom. Incentivar o uso da segunda opinião de juntas médicas, a própria classe médica tem, e o Conselho Federal Regional tem incentivado muito isso com suas resoluções, isso já é uma realidade. Por exemplo, trabalho numa operadora, sou diretor de uma operadora, 100% das cirurgias de coluna e cirurgias de buco, 100% vão para uma junta médica, né? Não só às vezes, a pertinência do procedimento em si, mas pelo material utilizado pelo protocolo, né? Em muitas situações, há pertinência, não se questiona. O protocolo utilizado, os materiais, é que levam ao desperdício, a um custo absurdo. Tipificar e punir a fraude e os fraudadores, acabar com essa impunidade que prevalece. Vez ou outra sai reportagem, sai fantástico e tudo mais, teve CPI e tudo mais, e nada acontece. Os fraudadores continuam por aí fazendo do mesmo jeito. Às vezes de jeito até mais sofisticado. Do mesmo jeito não, eles se sofisticam. E aprimorar a formação médica e boa prática médica, isso tem sido feito, esse evento mostra isso. Parabéns, muito obrigado.